Pois é, Dona Ruth está por aqui, ó, prestigiando a filhota. Erondina diz aqui, estou organizando tudo, mas de olho na live. Obrigado, Erondina. Passa em Bonfim amanhã. Beijo, Jéssica. Muito bem, Jéssica. Gente, eu vou fazer um combinado aqui com vocês. Vocês estão vendo aí que os comentários estão subindo no rosto da Jéssica, né? Você está toda produzida, toda arrumada. Boa noite, professor Tiago. Seja bem-vinda. E aí fica subindo esses comentários no rosto dela. Então, para evitar que isso aconteça, o que é que eu vou fazer? Eu vou desabilitar os comentários para que vocês vejam. Ó, ficou bem melhor, não é verdade? Só que para você participar na live, tem uma interrogaçãozinha aqui que você clica nela e você pode mandar a sua participação. Mandar seu elogio, mandar sua pergunta para a Jéssica, para a editora. Fique à vontade. Você pode e deve participar. Mas só para que fique algo mais organizado e vocês possam prestigiar a Jéssica que está aqui nesse momento. Então, a gente vai fazer esse combinado, tudo bem? Quer mandar sua participação? Vai na interrogaçãozinha que eu vou estar de olho aqui e vou estar lendo para a Jéssica. Jéssica, receba aí o público que está aqui prestigiando você e diga aí, se apresente para essas pessoas, né? Aqui tem as pessoas que te conhecem, tem os nossos coautores também estão presentes. Mas se apresenta aí para o público. Quem é Jéssica Vitorino? Bom, primeiramente eu queria agradecer Rodrigo e a editora Vale pela oportunidade, né, de estar contando um pouco, um recorte, né, na verdade, da minha história, né, dos meus últimos trabalhos, o que eu tenho pensado, o que eu tenho refletido, alguns propósitos. E é isso, né? Também agradecer por essa live, né? Acho que é a primeira live que eu tô fazendo no Instagram para falar de coisas sérias. Inauguramos! E agradecer aos meus amigos, minhas amigas, a minha família, né? Meus pais, minhas tias, minhas avós, que me inspira de alguma forma e faz parte dessa minha construção, de quem eu sou hoje. Enfim, né, compõe aí essa mulher, né, que está aqui agora apresentando e falando um pouco mais sobre o seu trabalho. Eu sou filha de Ruth Vitorino, sou filha de Paulo Terra Nova, sou de Senhor do Bonfim, né, aqui no sertão da Bahia. E na minha adolescência foi quando eu descobri esse amor, essa paixão pela arte, né? Eu sou muito tímida, dá para perceber, acho que minha voz já está tremendo e eu estou tentando controlar Não tô aqui vendo nada. essa timidez, né? Que não é nem nervosismo, é timidez mesmo. A minha voz já dá um impacto, mas Uma enfim. mudada. Então, eu encontrei, né, na arte essa possibilidade, né, de me expressar, de falar sobre coisas que me tocam, que me atravessam, sejam através do teatro, da dança e do próprio circo, né? E desses encontros com artistas, né, tanto daqui de Senhor do Bonfim quanto dos outros lugares que eu passei, né, foram muito especiais para esse processo, né? E agora eu tô como é que diz? Florescendo e semeando também algumas sementes aí nesse sentido. Então, o meu capítulo, eu trago um pouco sobre esse processo de formação na arte, especificamente a partir desse recorte, né, do feminino, como que a gente tem tentado se fortalecer nesse sentido, nesse aspecto. Muito bem, Jéssica. Aqui a Leca já diz, ó, é a primeira live de muitas. Rodrigo. A Tassi Luiza, Aracaju te ama. Tá me ouvindo, Jéssica? Meu áudio não tô te ouvindo, não. Tá me ouvindo, não? Faz o seguinte. Gente, vocês estão me ouvindo? Eu vou até ativar os comentários aqui. Vocês estão me ouvindo normalmente? Porque possa ser que seja um problema na internet da Jéssica. Então, coloca aqui nos comentários se você está me ouvindo normal, porque aí eu vou orientar a Jéssica do que ela deve fazer. Coloca aí nos comentários. Vocês estão me ouvindo? Coloca aí sim ou não. Tá? Se botou sim. Você não tá. Sim, beleza.
Eu vou escrever aqui para Jéssica. Jéssica, sai. Eu vou sair e vou entrar de novo para ver se eu consigo ouvir melhor. Tô vendo Isso, aqui o povo isso, falando que isso, tá te isso. ouvindo, acho que é só o meu celular que tá E bugando eu aqui. tô ouvindo Vou ela. sair e aí eu entro novamente. Beleza. Interessante que eu tô ouvindo ela falando. Normal aqui. Acho que é só uma instabilidade. Enquanto a Jéssica retorna, gente, hoje a gente vai estar falando sobre esse projeto aqui, que é o projeto Mulheres de Sucesso, que faz parte da trilogia. Ó, gente. Essa daqui, que é a versão que a Jéssica está fazendo parte, é a terceira edição desse projeto. Então, a gente já teve outros dois projetos que já aconteceram. E nesse projeto que a Jéssica está fazendo parte, é a terceira e última edição do projeto Mulheres para Sucesso, de Sucesso. E agora? Aí, agora voltou. Ah, beleza. Show de bola. Voltamos. Muito bem, Jéssica. Então, a gente estava falando que você, nessa obra aqui, está posicionando justamente essa parte da arte, né? Da mulher artista aqui no sertão. Mas conte um pouquinho mais. Eu estava lendo os comentários aqui, aí veio um comentário do pessoal de Aracaju. Aracaju te ama. Conta aí um pouquinho dessa história com Aracaju. Então, eu sempre quis fazer um curso superior na área de artes, né? Mas é uma área ainda que tem muitos preconceitos e, enfim, né? Área de trabalho também, de atuação. E eu fui para Aracaju para estudar educação física, né? Não tão diferente do que da arte, mas querendo ou não, ainda é uma profissão um pouco mais valorizada. Então, pensando nas minhas perspectivas pessoais e também, né, de aceitação, principalmente da minha família, eu fui fazer educação física em Aracaju. E lá, né, eu não satisfeita, claro que meus pais sempre me apoiaram também, eles sempre falam assim, você tem que fazer arte por diversão, por entretenimento, né? Você não tem que viver da arte. Então, eram coisas assim muito que eu ouvia sempre, né? Então, eu fazia um curso superior, mas tentava, de alguma forma, suprir essa minha vontade, esse meu desejo de mergulhar nesse universo artístico. Então, foi quando eu comecei a adentrar em alguns espaços artísticos e culturais lá de Aracaju. Conheci muita gente legal, muitos artistas, tanto do circo quanto da dança, né? Foram os dois espaços que eu ocupei mais lá. E eu acho que é de onde vem aí a maioria dessas pessoas que estão aqui falando, né? A Tássia é uma grande amiga da dança, né? A gente foi parceira lá de muitos trabalhos. Minhas amigas também da licenciatura em Educação Física estão aqui. E, enfim, né? Eu sempre tive rodeada, assim, de mulheres, né? Que me fortaleceram e a gente sempre se fortaleceu junta, né? Tanto na faculdade, que até hoje a gente ainda tem um grupo, né? A gente conversa, se encontra, isso também faz parte desse nosso fortalecimento, quanto nos espaços artísticos, né? Então lá foi onde eu busquei essa outra formação também, já que aqui em Bonfim a gente não tem, né, alguns espaços, mas ainda acaba sendo limitado. Então, quando eu retorno para cá, eu retorno com essa bagagem, essas vivências, né? E no âmbito do circo, eu e mais duas amigas, a gente criou uma companhia chamada Três Maria Cia de Circo, eram três mulheres, e foi a partir dali onde me despertou mais nessa questão do feminino. Não ainda numa perspectiva tão profunda, né? E não trazendo tanto ainda essas questões políticas que atravessam, mas já era algo que estava me instigando de alguma forma. Então, quando eu retorno para cá, né, a gente tinha uma força muito grande lá, nos espaços onde a gente atuava, em Aracaju, as mulheres sempre estavam à frente, coordenando movimentos artísticos, e quando eu retorno para Bonfim, eu sinto essa necessidade, né, de me inserir nesses espaços. Não pelo fato de ser mulher, mas eu acho que o fato de eu ser mulher e ter tido essa vivência, quando eu volto para cá, eu começo a enxergar, disse, opa, por que que só tem homens fazendo? Por que que só tem homens à frente, né, de
de projetos e de ações ligados à questão artística, e muitas mulheres, muitas meninas com muitas vontades de fazer e sem oportunidades, né? Então, quando eu entro aí na Universidade do Estado da Bahia, né, também muitas amigas, né, apesar de ter sido professora delas, hoje a gente é muito amigas, assim, e a gente encontrou esse propósito, né, conversando, trocando, dialogando, esse desejo de fortalecer essas mulheres no âmbito da cena, principalmente circense. E aí foi quando surgiu o coletivo Ginecirco, né, que é o coletivo de mulheres circenses, e é onde a gente tem dialogado muito nesse aspecto. Mércia é uma artista circense, está aí falando, também Eu linda, já ia ler o comentário dela. agora na quarentena, Rodrigo, também tive a oportunidade de me aproximar de mulheres lindas, maravilhosas, fortes, guerreiras, e Mércia é uma inspiração para mim, assim como Bel Carvalho, não sei se ela está aí, né? Mas tem me inspirado muito, assim. E essa pandemia foi uma coisa boa, assim, né? Como os circos pararam, as pessoas pararam, a gente se encontrou. Tinha um grupo no WhatsApp, né? Só de mulheres. E foi muito importante também. Então, esses encontros têm sido constantes e é onde eu tenho me fortalecido e tentado me constituir também. Certo. Então, esses grupos, né? Essa conexão virtual tem, digamos assim, é como se vocês estivessem preparando algo para quando tudo isso passar, porque o circo ele é muito presencial, né? Ele é muito vivido, ele é muito um momento. Então, nesse cenário, a gente não pode juntar pessoas ainda, né? Para fazer justamente essas apresentações, mas já pode ir começar a fortalecer, a criar essas ideias, porque acredito que logo, logo tudo isso vai passar e a gente vai poder estar realizando esses movimentos novamente. E isso eu acho que não teve esse contato, essa prática, mas foi um momento muito oportuno para a gente conversar, entender que os interesses nossos estão muito conectados, muito bem conectados, né? Todo mundo precisando desse fortalecimento, Comunidade, né? desse abraço, né? Eu acho que a gente começou a trocar sobre muitas coisas em comum, inquietações, reflexões. Então a gente parou, né, no aspecto de treino, no aspecto de apresentação, mas em contrapartida a gente começou a olhar mais assim para nós mesmas, entendeu? E nos fortalecer nesse aspecto mais íntimo, mais interno. Enfim, foi muito bacana, assim. Tem sido, né? A gente ainda está aí nesse processo. Paulo Terranova diz aqui, ó, atuou no Teatro Tobias Barreto. Quem é o Paulo Terranova? Você conhece? Conheço não. Nem Tá, dizer, conheço. tá dizendo que você atuou no Teatro Tobias Barreto. Deixa eu ver aqui Pai outro. é babão. Pai é babão, né? Teatro Tobias Barreto é o lá de Aracaju, né? Onde eu fiz algumas apresentações de dança com a galera lá do Estúdio Danças e o que hoje é Adágio, Companhia de Dança Adágio, Escola de Dança Adágio. Muitas A pessoas. Alessiane contribui aqui, ó. Faça o que você ama, independente do que os outros vão achar. E ela complementa aqui com outro comentário. Emoção de falar da sua linda história. E aí, Jéssica, você falou aqui um trechinho de como você foi parar em Aracaju, o que é que você foi fazer lá, você foi pegar essa bagagem, né? Não só do ponto de vista profissional, porque você fez educação física, você é formado em educação física, e fez a formação teve essa troca de informação com outras mulheres, e quando você retorna para Bonfim, você começa a, dentro dessas inquietações, trazer essa questão dos coletivos. E uma das inquietações que você cita é o fato da predominância masculina no cenário circense. Como é que está isso hoje? Assim, aí em Bonfim, né, que é onde você está. Como é que você está vendo
as mulheres elas estão mais presentes, houve mudança. Como é que está essa questão? Assim, é uma coisa, né, para a gente ponderar, porque as mulheres elas sempre estiveram presentes, né, no universo circense. A gente sabe que desde a antiguidade são as famílias que movem, né, esse lugar, esse espaço, enfim. Mas quando eu falo, quando eu trago essa inquietação, é especificamente assim, deixa eu abrir um parêntese aqui, no circo itinerante, né, que a galera chama de circos tradicionais, as mulheres atuam em papéis específicos, né? Existe uma divisão, vamos dizer assim, muito forte de papéis, considerando essas questões sociais, esses estigmas, enfim. Então, a mulher está sempre ligada à questão da sexualidade, né? Da sensualidade, mas a gente nunca vê uma mulher palhaça, por exemplo, no circo, né? Porque está muito atrelada a essa questão do ridículo, né? Então, a mulher bem vista socialmente, né? Tem que ser sempre aquela mulher fina, elegante, né? Educada. E então, como a arte, né, do palhaço está associada à questão do ridículo, então a gente não vê tantas mulheres nessa função. Assim como, por exemplo, a gente vê poucas mulheres malabaristas, e Mercy é a minha inspiração, porque ela é uma mulher malabarista de circo itinerante, a que falou aqui, comentou anteriormente. Né? Então, assim, a mulher sempre está associada a papéis muito específicos. E quando eu trago essa perspectiva de circo, a gente fala na perspectiva mais que a gente chama de contemporâneo, né? Mas não é tão o termo mais correto de se usar, porque o próprio circo itinerante não deixa de ser contemporâneo, né? Mas são esses artistas que estão nas ruas, que estão nas escolas, né, de arte, nas escolas convencionais, que estão, enfim, nas praças, nesses ambientes aí, nos grupos de teatro, enfim. Então eu venho desse lugar, né, desse circo contemporâneo, desse circo desses artistas da rua que trabalham com formação, enfim. Então, quando eu retorno para cá, eu falo desse lugar principalmente, né? Que é um espaço muito, muito fechado. E eu já ouvi relatos de muitas meninas também falando sobre isso, que são subestimadas, vamos dizer assim, em determinadas funções. Por exemplo, se tiver um menino que pratica circo e uma menina que pratica circo, sempre priorizam o menino para, sei lá, realizar uma oficina para estudantes da escola X ou Y. Então, é assim, sentimento, sabe, de que a gente está sempre nesse lugar né, de incapaz, vamos dizer assim. Então, a gente tem discutido isso, tem trazido as próprias questões do feminino para a própria cena. A gente já está atuando na própria palhaçaria, reivindicando esse lugar, né, também de ser ridícula, de ser engraçada, de ser feia quando quiser ser feia, de não precisar, né, carregar esse peso dessas normatizações sociais que impõem, né, para nós mulheres. Então a gente usa também, né, desse lugar da palhaçaria para questionar, né, tudo isso que a gente vem refletindo, que a gente vem discutindo, dialogando. Não, a gente ainda não conseguiu mudar essa realidade, a gente ainda está nessa luta, nessa batalha. O Ginecirco está aí para isso, né? Eu acho que é o único grupo que a gente tem, coletivo, assim, que tem tido uma força maior, né, nessas discussões. E é isso, é porrada o tempo inteiro, é batalha o tempo inteiro, mas é na sutileza também que a gente acredita que a gente vai mudar as coisas. Assim, não adianta também a gente colocar os pés na frente dos burros e, né, achar que as coisas vão mudar de uma hora para outra. Mas a gente tem feito um trabalho interno, né, de fortalecimento, de conversa, de diálogo, de dizer, ó, aquilo ali aconteceu isso, aquela cena, né, que a gente viu assim tem um preconceito X, um preconceito Y, tem homofobia ali, tem uma questão que incomodou ali, então a gente tem se fortalecido assim nesse sentido. Ai, meu Deus, voltei. Que foi, caiu aí, foi? Eu não sei, chega um momento que eu não consigo ouvir vocês, fica mudo. Vixe. Acho que é quando eu falo demais, Aí aí, descorta.
Tá vendo aí? Eu Ainda tava bem que lendo aqui o. eu tenho minha voz escrita, né? Porque as pessoas podem ler. Porque eu tenho Instagram. Quem lê o seu capítulo vai ouvir você falando. Exatamente. A Messia diz aqui, ó, meu orgulho em ser malabarista. A Sandra Maravilhoso. completa o comentário dela, quase não sai. Jéssica é uma mulher extraordinária que incentiva muitas mulheres a buscarem mais espaço e empoderamento. Muito bem. A Angélica traz uma pergunta aqui para discussão. Jéssica, tu acha que o riso risível encontra barreiras nessas construções de gênero? Boa pergunta, Angélica. Menina. Boa pergunta. E aí, Jéssica? Então, vamos lá. Eu sou jovem, né, nesse processo de entender a comicidade feminina. Mas agora na pandemia eu tive a oportunidade, né, pela primeira vez, de estar num espaço de formação conduzido por mulheres, mulheres palhaças. Isso foi uma provocação de uma amiga que é palhaça, estudo comigo, no doutorado, enfim. Então a pandemia foi o momento de me encontrar, né? Foram Oh, encontros. E nas discussões, né, eu me atentei para várias questões que até então eu não tinha reparado, né? E toda a formação foi pautada nessa perspectiva de gênero, entender que o lugar de riso da mulher é diferente dessa construção, né, risível do homem, desse universo masculino. E aí, quando a gente para analisar, né, as construções, as esquetes, as cenas cômicas, né, do circo, é sempre uma linguagem muito própria desse universo masculino, né? Então a gente vê tapa na cara, a gente vê briga, a gente vê, né, um dando murro na cara, tapa na cara do outro e todo mundo começa a rir. Então são cenas de violência, né? Ou às vezes pega uma mulher, né, transforma ela ali num objeto cênico e aí ele começa a brincar com aquela mulher e aí todo mundo ri. Então assim, são construções que partem desse universo masculino, né? E aí essas mulheres vêm discutir justamente o contrário, diz assim, pra gente isso não tem graça, né? Pra gente isso não faz sentido, né? Então o que é que faz sentido para a construção dessa cena cômica feminina, né? E aí elas vêm questionar isso. O que é cômico pra gente? É uma mulher no dia a dia com o filho no braço, tendo que dar mamadeira, tendo que trabalhar, né, fazer home office, é uma questão ligada à menstruação, é uma questão ligada ao seu dia a dia, é uma questão. Então, assim, são outras coisas, né, que estão dentro desse universo feminino que a gente começa a questionar, né, vendo, assistindo e reproduzindo essas cenas, né, cômicas às vezes machistas, homofóbicas, transfóbicas, né? Geralmente o desfecho das cenas e das esquetes, vocês que foram ao circo conhecem bem, que geralmente é um palhaço que vira, né, que fica afeminado no final e corre atrás do outro. Então são coisas que já não fazem sentido, né, hoje em dia da gente rir. É uma intolerância religiosa, né? Fala enfim, coisas que já não faz parte mais do mundo agora atual, né? Já não são mais objetos de riso, assim. Então, como é que a gente traz, né, para essa cena as coisas que estão ligadas ao nosso universo feminino? Então, essas palhaças vieram provocar um pouco isso, assim. Então, é isso. Eu acredito que exista ainda uma barreira, né? Muita gente também questiona, diz, mas isso não é engraçado, né? Engraçado é ser preconceituoso, é ser Então é uma questão assim que está em construção ainda e que a gente tem tentado, né, se aproximar e estudar um pouco mais. Agora tem algo também assim que me tocou muito profundamente, né, sobre essa questão do riso, que eu acho que vale a pena a gente compartilhar aqui, é que uma das formadoras, ela chegou a fazer uma análise assim de como nós mulheres sorrimos diariamente, cotidianamente, né? E aquelas mulheres
que tem um jeito extravagante de sorrir, a gente, vixe, que coisa feia, né? Aquelas mulheres que gargalham, que ri para trás, que são espontâneas, que são, se vixe, né? A gente já estranha de imediato e já atribui um certo julgamento ao riso da pessoa, a forma dela rir, a forma dela se expressar. Porque, socialmente falando, né, e a gente tem muita aí essa representação das princesas, né, da Disney, que a gente precisa sorrir, né, um sorrisinho Educadamente. então, que é educado, né, tudo bem e tal, né, e isso é o que a sociedade atribui. Então, as bruxas, né, que tem esse riso frouxo, essa gargalhada, a gente sempre associa a coisa ruim, né, sendo que elas são grandes sábias, né, tem uma ancestralidade ali por trás. Então, como é que essas histórias, né, também pintam essas representações, né, dentro desse campo, dentro desse universo? Então é isso, existe sim uma barreira, eu acho, mas é tudo uma construção, né? E a música até que eu sugeri para Rodrigo botar, acho que não botou ainda, é que ele fala isso, toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar, né? Então, a gente vai dando passinhos e a gente pode achar que é pouca coisa, né? Que é insignificante, mas pode ter certeza que isso é o ápice para tantas outras e grandes transformações. Voltei. Voltou. Não, saiu ali, mas fique tranquila, viu? Ninguém viu, não. Fique Vou deixar o tranquila. celular dela aqui perto, que qualquer coisa eu ouço pelo celular dela, para não ter que Você sair. muda. Beleza. Olha o comentário da Lugena. Jéssica é uma verdadeira inspiração. Ela não quer admitir, eu concordo com você, mas foi ela que começou a movimentar essa cena feminina aqui em Bonfim. E aí, Jéssica? Mulher. Receba que é seu. Ai, meu Deus. Mas ela foi uma grande parceira nesse processo, né? Eu digo todas elas que eu sozinha não faria nada, assim. Então, essas meninas, a Jennifer, a Mel, né, e tantas outras, né, que iniciaram esse processo junto comigo também são tão responsáveis quanto, né? A O Lanara coletivo Silva surgiu. diz aqui, maravilhosa demais, sou sua fã. Linda, obrigada. A Também são Wilza, meninas. mulher maravilhosa. Wilza Vitorino, deve ser da família. É minha tia linda, perfeita, inspiração também para mim. Obrigada, tia. A Irlan Cagé, maravilhosa. Cajé, um cheiro. De Aracaju, essa daí. Hum, Que a legal. maioria são é tudo mulher, né? As mulheres que me fortalecem aí são lindas e extraordinárias. Lenilce, quem conheceu Jéssica, nunca conheci Jéssica e nunca mais esqueci. Maravilhosa. Linda, Lele, um cheiro. Lele é uma mulher guerreira, muito forte também. Michele, Prima Jéssica, prima. orgulho da família. Maravilhosa. É nós, prima. Orgulho somos nós todas. A Sandra aqui, verdade, Jennifer. Ela é uma verdadeira inspiradora. Muito bem. Falei aí, eu acho. Comentei. Mércia, muito orgulhosa por esse momento, que é só o começo de várias vitórias dessas garotas maravilhosas. Messi, a malabarista, linda. Um cheiro pra tu, gata. Uma pergunta boa da Sandra. Como é que eu compro o livro? E aí, Jéssica? E agora, Rodrigo? E agora, Jéssica? E Como é que agora? tá aí? Você, com certeza, quando você receber Ai, os meu Deus. livros, que é só o começo de vários. Caiu, foi? Caiu de novo? Não tá me ouvindo, Tô não? indignada com esse negócio aí. Tu quer entrar pelo da tua Me mãe? convida aí no Insta da minha mãe, Ruth Vitorino, pra Deixa eu ver se convidar melhora. aqui. Agora. Vamos ver aqui. Acho que é alguma.
É alguma Rose, Deixa eu sair daqui Ailane, dessa, viu? Ruth Vitorino. Convidei aí. Aceite. 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 Aceitei. Eita, ficou duplicado lá. Aí, Tá me ouvindo? sim. Pronto, beleza. Só colocar aí no tripé, pedestal, sei lá o que, que você está usando para a gente continuar aqui o nosso bate-papo. Ajeita aí. Para a gente responder a Sandra. Porque com certeza tem os parentes, já entrou um monte de prima aqui, tia e tudo. Então, a turma com certeza quis o livro. E aí, como é que você está fazendo, Jéssica? Eu estou organizando como é que vai ser essa distribuição. O Rodrigo me fez essa provocação hoje à tarde na nossa mentoria. E eu disse para ele isso, né? Que eu vou organizar esse momento, né? Que vai ser um momento muito especial, muito significativo, né? Como essa obra é. E depois eu vou compartilhar aí para vocês no Instagram. Mas quem tiver interesse já pode me procurar aí no direct para organizar e separar direitinho. Respondi? Muito bem, muito bem. Ficou claro, Sandra? Então, a Jéssica, você pode já mandar sua mensagem para garantir o seu, porque eu tenho certeza que vai esgotar rápido. E aí a Jéssica ela vai alinhar contigo como é que vai ser essa entrega, tá? E a própria Sandra, Jéssica, ela traz aqui, ó. Fale sobre o grupo Se Sense de mulheres que você incentivou. Conta essa história aí pra gente, Jéssica. Que grupo é esse? Eu já falei um pouco sobre, né? É Mas acho o que ela tá falando Ginecirco? nesse circo, que foi um grupo que a gente começou em 2019 e a gente começou isso, né? Primeiro a gente se reuniu, a gente sentiu que tinha algumas meninas, algumas mulheres com o mesmo interesse, né, de se aprofundar e praticar as artes do circo. E a gente começou se reunindo de forma muito despretensiosa, assim, na praça, né? Uma praça aqui central da cidade de Senhor do Bonfim. Então a gente levava o tecido, levava nossos aparelhos e a gente curtia o momento, né? Trocando, ensinando. Quem sabia algo passava para outra e a gente ia trocando essas experiências até que surgiu essa vontade, esse desejo de fortalecer esse movimento. E a gente criou o Ginecirco, né? As meninas que estiveram comigo junto, né? Que eu disse que não foi um projeto meu pessoal, mas foi De várias um mãos, né? coletivo que surgiu a partir desse alinhamento, né? Que foi eu, Jennifer e Melissa e Luana também, só que Luana hoje já não faz mais parte do coletivo. E a gente estruturou, enfim, e aí veio a pandemia e a gente não teve mais como se encontrar, e ficou aquele buraco, aquele vazio. E depois, né, desses cursos de formação, desse boom das redes, a gente viu que era possível também começar a nos encontrar online. E aí nós começamos a fazer algumas rodas de conversa justamente para a gente trocar e entender o que é que essas outras mulheres estão sentindo também, o que é que elas estão pensando, se é para entender, né, e para ver se a gente estava alinhado a um contexto maior. E aí a Sim. gente convidava, cada semana a gente convidava uma mulher, e aí a gente tinha mulheres de circo itinerante, né, também nesse diálogo, e mulheres do nosso contexto, algumas amigas de Aracaju também contribuíram, e a gente fez essa troca, também fizemos oficinas online. Então foi um momento que a gente se fortaleceu mesmo assim na pandemia para entender questões mais profundas, né? Não só ligada apenas à questão do fazer artístico. E aí foi quando a gente também compartilhou, né, de experiências com mulheres de Paulo Afonso, Minas Gerais, tinha gente de Aracaju. Então, hoje a gente tem um grupo no WhatsApp maior, né, que tem mulheres de vários lugares, e acho que o Ginecirco foi muito importante nesse processo também de fortalecimento de outras mulheres.
E uma coisa assim que foi muito marcante, né, pra gente, e Jennifer é, é uma palhaça, né, e a gente faz dupla. A gente sempre quis fazer duplinha de palhaços e hoje a gente é companheira de cena. E a gente fez uma live uma vez para falar, eu não lembro qual era a temática específica da live, e uma moça de Minas Gerais assistiu a gente. E depois ela participou desses nossos encontros, ela falou assim: "Ah, que eu tinha muito medo de palhaço, muito medo. Ela tinha trauma. Ela disse que não conseguia chegar perto de um palhaço que já se tremia toda. E que depois que assistiu a nossa live, entendeu que era, era simples, era normal, né? Ela desconstruiu aquela visão. Porque a gente sabe, né, que tem muitos palhaços que são agressivos, né? Eles invadem os espaços das pessoas na rua, né? Então, e as pessoas acabam criando traumas com coisas Sim, que parecem, mas talvez não. E aí foi um relato assim muito importante para a gente, porque a gente conseguiu, né? Ela disse que terapia nenhuma tinha conseguido fazer esse, né? Que era tirar o medo dela de palhaço. E para a gente que está começando, para mim especificamente, foi muito forte esse relato dela. E eu fiquei assim muito feliz, né? Então entendendo aí que esse lugar da palhaçaria feminina é um lugar diferente, né? Dessa palhaçaria que a gente de forma mais convencional. Então é isso. E tá ensaiando retornar, mas tem cada vez mais mulheres querendo se aproximar, querendo aprender sobre o circo, querendo desenvolver alguma habilidade. E assim, a gente não sabe muita coisa, mas a gente tem aprendido muito juntas. Né? Eu tenho um pouquinho de experiência em uma coisa, a Jennifer tem outra, a Melissa tem outra, a Sandrinha, que fez a pergunta, é uma dessas mulheres que hoje somam esse coletivo. E também se descobrindo aí nesse lugar da palhaçaria feminina, colocando os seus anseios, suas dores, suas angústias para fora, se permitindo, né, rindo de si mesma. E é isso. Tem sido bem legal esse processo. A gente, as sutilezas, tentando ocupar esses espaços, tentando, né, fazer com que as pessoas conheçam esse projeto. E para além do circo, é um encontro de mulheres, né, que buscam entender e ser, enquanto artista, enquanto mulher, enquanto educadora, enquanto qualquer coisa que elas quiserem. a Clecinha Oliveira pergunta aqui, ó. Como você faz para dar conta de tantos projetos e executá-los sempre com maestria? Maravilhosa sempre. Como é que eu dou conta? Sim. Vivendo um dia de cada vez, né? Uma coisa de cada vez. Hoje tem isso, amanhã tem aquilo. E a gente não sei técnica nem muito. É muito no estilo. Hoje eu tô afim de fazer isso, eu faço, amanhã eu vou fazer outra coisa, mas a gente vai tentando fazer o melhor, né? Que a gente pode, com amor, sempre, que eu acho que isso é o que garante que a gente faça com qualidade. A Sandra já decretou aqui, eu quero o livro. Se vira aí, Jéssica. Sandrinha quer ler desde quando eu entreguei o capítulo. Ela me pediu, deixa eu ler. Eu acho que eu nem mandei para ela antes do livro, né? Antes do livro sair. Ela é maravilhosa. Muito bom. Vamos ver aqui o que é o Gena, que é a Jennifer, que você estava dizendo que é sua dupla. Eu amo muito minha dupla, realizou meu sonho de várias formas. E ela aos meus. A gente tem se encontrado muito, assim, muitas coisas. Xande Magalhães, precisava dessa iniciativa. Parabéns, Jéssica, por representar tão bem a nossa gente. Xande é meu parceiro também de dança, lindo. Sou muito grata a ele, né, por tudo, né? Hoje, Rodrigo, a gente criou na pandemia uma companhia de dança, Oxente, e é o nosso coreógrafo. E essa dança tem esse mesmo propósito, né? De não é muito
da questão do feminino, mas de democratizar a arte da dança, entender essa dança de uma forma mais ampla e como é que a gente consegue pensar a nossa cultura local, né? A partir do que a gente mais gosta de fazer, que é dançar, né? Então a gente tem estudado aí as possibilidades, estreamos agora no São João, dançamos bastante, representamos, né, o grupo em forma de quadrilha junina num concurso aí que rolou, e Xande é espaço, assim. Certo. Beleza. Jéssica, como é que esse projeto que trouxe. Tá me ouvindo? Ah, ótimo. Que você chega desanimou, eu digo, não, não é possível. Como é que foi que esse projeto que, digamos assim, trouxe essa nova abordagem, não só para o projeto, mas também essa visibilidade para esse novo olhar para a arte, para não só para a arte circense, mas para a arte como um todo aqui na nossa região. Como foi que esse projeto chegou até você? Conta aí pra gente. Então, eu acompanho a Carlinha Sá, que é uma bonfinense, educadora, pedagoga, já há algum tempinho, né? Ela, inclusive, é minha coordenadora, que eu trabalho, que eu acho uma mulher também admirável, extraordinária. E ela participou do segundo volume, né, desse projeto. E eu Volume acompanhei 2, esse aqui. isso. Aí eu acompanhei, né, uma das lives e comentei, né, fiquei muito orgulhosa. É de Carla Sá. E comentei, né, também, parabenizei e tudo mais. Isso, linda. E aí surgiu o convite, né, a proposta. Então, como eu estava também nesse processo, né, de fortalecimento, de E o que foi que fez aproximar. você dizer, sim, vou fazer parte dessa comunidade? Isso, justamente. Então, quando chegou o convite, eu vi como uma oportunidade também de registrar, né, deixar registrado e expandir essa história, né, principalmente desses coletivos que eu tenho atuado atualmente, né, que eu acho que precisam de mais força e é isso, era dar mesmo visibilidade a isso que a gente tem construindo já há Certo, algum certo. Pode falar, tô te ouvindo. E é isso, aí depois veio o convite, né? A editora entrou em contato e eu fiquei super animada, super empolgada. E é isso, agora eu tô aqui podendo falar sobre esse trabalho O, o, lindo. o Gessé Terra Nova diz aqui, ó, maravilhosa minha irmã, tenho orgulho. Deixa eu me ver aqui. A Irlan Cagé, saudade, amiga. Deixa eu ver aqui quem mais. A, a Jennifer, né? Vou falar assim, Jennifer. Jéssica, você já falou sobre a pesquisa do doutorado? Caso não, poderia falar um pouquinho? Então, a minha pesquisa do doutorado também e eu vou falar sobre o ser mulher consciente, fazer uma análise, né, nesse. Enfim, não, minha ideia inicial é ouvi-las, né? Observar esse universo existente e ouvir.
Agora ficou mudo. Agora Fiquei ficou mudando. mudo. Ficou mudo, agora ficou muda. Tava falando e do nada, zum, ficou muda. Você tem um Pronto. fone? Fica tranquila que vai dar tudo certo. Coisas do ao vivo. Se você tiver um fone, coloca o fone aí para ver se a gente salva. Vê aí se tu tem um fone. Agora você vê que é bem estranho, mas ok. Não, dá. Tá baixo o seu som agora. Ficou mudo, voltou e tá baixo. Se você tiver um fone, E talvez. agora? Ah, outra coisa, outro patamar. Gente, vocês estão ouvindo bem aí? Fala aí de novo, Eita, Jéssica. Rodrigo, tô te Ah, dando outra trabalho, viu, coisa. nessa live hoje. Não, Ô, Jéssica, que dá acontece. Fica trabalho. Quem sabe faz ao vivo. É assim mesmo. Agora você Ainda bem falando que a ficou bem gente mais tá entre claro. amigos. Pronto, que bom. Muito Então, é bem. isso, como eu ia falando, né, pra gente discutir essa questão de gênero e entender também esse lugar, né, do patriarcado nesse universo do circo itinerante. Entender esses papéis, né, que eu falei no início, como é que essa divisão acontece, se existe uma questão que é hierárquica, né, ou se eles mesmos tomam as próprias decisões, ou se é a própria construção histórica do circo que não permite a mulher ser atribuída a determinados papéis. Então, é uma investigação vai ser muito especial. Tá sendo, né? Tudo tem me atravessado de alguma forma e tem me ajudado muito a refletir sobre mim mesma, né? Sobre as minhas questões. A gente vê aqui que, embora você diga que é tímida, porque eu ainda não vi muito disso, mas ok, você sempre está buscando maneiras de se expressar. E a gente sabe que a escrita também é uma das maneiras da gente se expressar, de deixar registrado os nossos pensamentos, as nossas ideias, de fazer com que isso ecoe, que chegue a mais pessoas. Então, como é que foi, Jéssica, para você esse processo de escrita? Escrever sobre você, escrever sobre a sua história, dentro de uma linha talvez um pouco nova para você. Mas como é que foi essa experiência de escrever? Conta aqui pra gente. Então, falar sobre mim é muito difícil. Tem Como assim? isso é real, assim. Acho que a gente vai mexer em muitas coisas e, enfim. Então, assim, eu já tive uma experiência, algumas, acho que 4 vezes. Eu publiquei em capítulos em livros acadêmicos e foram escritas muito técnicas, muito objetivas sobre uma coisa, uma questão muito específica externa a mim. E não é à toa que, tipo assim, eles ficam na estante e eu pouco os visito hoje, né? Então é algo que passou. E eu posso dizer, assim, que essa foi a primeira experiência, né, de escrita, que eu tô trazendo algo, poderia dizer assim, que tem um sentido maior para mim, pessoalmente falando. E, e é isso, eu acho que é uma experiência que marcou, né? Como eu disse, não foi a primeira vez que eu tive essa experiência, Escrever, mas escrever sobre você, mas foi a sim. primeira vez que eu Se tô tendo abriu. essa experiência de falar não só sobre mim, porque não é só sobre mim, mas falar de algo que tem um sentido, um significado muito especial para mim, né? E que me toca de uma forma muito mais profunda do que um artigo técnico, acadêmico, enfim, que tá ali naquele momento, mas depois passou e, enfim, né? Então foi muito marcante poder revisitar, né, as histórias, poder selecionar, recortar o que seria mais interessante falar nesse momento.
né? Tem muitas coisas, muitas vivências, muitas experiências na minha vida que foram muito marcantes, né? Eu poderia falar da minha relação com minha família, né, com meus amigos, que são tão especiais quanto, né, histórias tão especiais quanto, mas eu escolhi falar sobre esse momento agora, né, esse momento de transformação, de fortalecimento, e que eu acho que é uma sementinha para Germinar. perspectivas futuras mesmo. Isso. Então, acho que era isso. Eu precisava falar sobre isso e foi o que me tocou no momento para falar sobre. O pai até falou: ah, tu devia ter escrevido mais. Eu sou o pai, É, tá a cargo dela, se tive ela que quiser fazer uma escrever escolha. uma. Se quiser escrever um livro mais intimista, fica à vontade, nós estamos à disposição. O que é que quem vai ler o seu capítulo, Jéssica? Quem vai ter acesso a essa obra? A Sandra que disse, eu já quero meu. Quem tiver acesso a esse livro e ler o capítulo 4, que é o capítulo da Jéssica. É o capítulo 4, Rodrigo? Só para confirmar que é o capítulo 4. Gravei a ordem. Capítulo 4. Quem lê esse capítulo 4, o que é que ele vai encontrar? Só um spoiler. Quem lê o capítulo 4 vai ver um pouco de Eu acho Vai, que, vai. assim, para minha família, eu acho que é mais surpresa ler, porque a gente dialoga pouco sobre essas questões, né? Mais artísticas, as minhas perspectivas profissionais, a gente dialoga muito pouco. Mas minhas amigas não, acho que elas não vão ficar muito surpreendidas, não. Mas vão encontrar um pouco de mim, um pouco do que eu estou fazendo, um pouco, né, desse meu propósito e do que eu acredito hoje ser, né, o sucesso, o meu sucesso, né? Porque para Isso, muitas boa. está ligado a outras questões, né? A fama, a dinheiro, a constituir AT. família. Isso, justamente. E para mim o sucesso é poder fazer as minhas escolhas, assim. E não foi fácil, né? Não é fácil, acredito, para ninguém assumir isso, assim, dizer eu vou ser dono das minhas escolhas, eu só vou fazer o que eu quero, o que tem sentido para mim. Às vezes a gente se submete, né, a questões por necessidade mesmo e nem sempre a gente está onde a gente gostaria de estar. Então, meu sucesso hoje não está atrelado a essa questão material, né? Apesar de eu ter uma certa, não muita, mas considerável, né, em relação a tantas outras pessoas e mulheres, né, da minha idade, eu acredito que eu tenho uma estabilidade. Então, apesar disso, eu atrelo o meu sucesso a essas conquistas que são minhas, mas também são coletivas, né, de poder estar fazendo algo que me dê prazer, que me faz sentido, né? Às vezes as pessoas, tipo, me convidam para fazer coisas que, tipo assim, nossa, isso vai ser o auge para você, isso vai te dar muito dinheiro, isso vai. E às vezes eu opto por não fazer porque não é algo que eu acredito, não vou me sentir bem, logo eu não tenho essa perspectiva. Eu prefiro fazer coisas que eu não Com ganhe mais nada, propósito. mas que eu tenha um propósito pessoal e que faz sentido para mim, né? Que tem significado maior. Então, é isso. Então, quem lê o livro vai entender o que eu acredito enquanto sucesso nesse momento, né? Porque também daqui a pouco pode ser outra Sim, coisa. sim. A perspectiva vai mudando, né? Jéssica, você falou algo aqui bem interessante, que você sentiu dificuldade porque era uma obra que não é técnica. Não é um conhecimento técnico do que você tem. Foi um conhecimento de quem é você. Foi uma obra que, tipo, meio que trouxe você para dentro e fez você reviver várias memórias, passou um filme na sua cabeça de várias questões. Mas nesse processo de escrita, qual foi o suporte que a editora deu para você para que, mesmo diante dessa dificuldade de abrir
a sua caixinha, você conseguisse ter a clareza do que você ia colocar, do que você ia registrar. Eu falei assim, técnico, né, de uma forma muito grosseira Sim, e generalizada. sim, Mas a escrita é uma técnica, né? A gente se sim. comunicar precisa. A fala é uma técnica, então eu falei assim, a grosso modo, mas já reparando Para diferenciar. Tranquilo. o que eu comentei, a editora me deu um suporte muito importante, né, nesse processo de organização, de estruturação do texto, né, apesar de já ter algum conhecimento sobre esse suporte foi muito importante e necessário até para alinhar, né, a minha história com a história de todas as outras mulheres que compõem a obra, né, porque como você disse é uma obra em coautoria, então de certa forma precisa ter esse diálogo, né, então fui muito De que bem é muito assistida. natural e assusta. É Sim, incrível. É assim, é uma coisa que eu preciso confessar, porque uma coisa é você ler o capítulo da Jéssica. Outra coisa é você ver o livro sendo formado. Parece bruxaria. E assim, a conexão entre as histórias é algo que encanta muito. Mas vai lá, Jéssica, continua. então é isso, eu acho que eu me senti muito bem acolhida, né, nesse processo de, como eu falei, né, tem a mentoria, viu, gente? Ele sempre está conversando, dialogando, dando conselhos, orientações, isso é muito bacana. E eu falei mais cedo, né, sobre esse meu processo de ser muito individual e muito profundo na escrita. Então, foi Sim. tranquilo a minha passagem, mas Rodrigo sempre estava ali me mandando mensagem. Eu peço até desculpa, porque às vezes mas Essa sempre mulher muito não pega atencioso, testa mensagem, meu isso, Deus, o que testa está aquilo, testa acontecendo? então, muito, muito presente, né? O tempo todo, assim, eu nunca me senti só, abandonada e nem fiquei preocupada no sentido, meu Deus, será que a obra vai sair? Será que ele me enganou? Será que aquela editora... Não, pelo contrário, né? Eu sempre tive esse contato e Rodrigo sempre, a editora sempre foi muito próxima, assim, essa relação. Até mais do que o que eu esperava, né? Do que eu imaginava. Então, é isso. Muito A, grata pela experiência, pela troca, enfim, incrível. a Jennifer diz aqui: Jesus, já estou ansiosa para ler esse livro. Ela bota aqui: adoro bruxarias. Eita, Jennifer. Deixa você pegar o livro que você vai entender o que eu estou dizendo. Ô, Jéssica, A gente vai fazer o lançamento, viu? De sim, Nessi. eu já ia, como é que diz, perguntar sobre Prepara. isso. Você falou que está organizando. O que, é que você está pensando em aprontar aí para o Senhor do Bonfim? Então, tô falando de arte, falando de mulheres, tô falando de representatividade, tô falando sobre mim, mas estou também falando sobre tantas outras mulheres que Sim, têm essas mesmas inquietações. Então, quando eu pensei, né, em fazer essa distribuição desses livros, eu acho que eu não poderia fazer de outra forma senão reunir, né, todos esses componentes e transformar isso numa festa. Não numa ó, festa. ó a Jennifer falando aí, lhe dando ideia. Pois é, minha filha, já estou aqui. Pronto também. Então é isso, eu acho que não poderia fazer diferente, né? Disso, então, não fui afoita, acho que só minha mãe e meu pai leu o livro, nem elas mesmas, não vou deixar ler. Ó, Fazer receba. esse, vou fazer o suspense, tá ali tudo guardadinho, mas eu quero transformar isso num momento especial mesmo, assim, de comemoração, né? Como eu Celebração. disse, E de fato é. então, como eu falei, né, não é a primeira obra, mas para mim como se fosse a primeira, porque é algo que realmente me toca e tem um significado maior.
Então a gente vai fazer junta, prepara a tampilha, que Ventania tá chegando, viu, José Oliveira? Jéssica, você até falou que seus pais leram a obra e tal, mas quais têm sido os feedbacks das pessoas que, assim, a gente já teve vários aqui ao vivo, né? Como é que tem sido os feedbacks, assim, quando as pessoas viram lá o cardzinho, a história de Jéssica Vitorino vai ser livro, quando o livro chegou, que você viu a caixa lá, meu livro, como é que foi esse momento? Conta aí pra gente. Então, as expectativas, né, são inúmeras. Como muita gente já me conhece, eu acho que gera-se, né, muita gente entre aspas, né? Eu não sou famosa, assim, não, É conhecida! mas, mas tem sido muito positivo, assim, os comentários, né? Acho que muita gente surpresa. Nossa, que linda, que orgulho. Pessoas que nem leram ainda, né? Fica aí falando esse monte de coisa, mas enfim. Quando Então lê, tem vai sido dizer de novo. muito bom. Eu acho que o propósito de ter escrevido, eu acho que já começou a funcionar, mesmo sem ter distribuindo ainda essas obras. E agradeço demais, assim, a editora por esse suporte, né? Esse suporte técnico. Porque apesar de ser histórias íntimas, precisa, né? E vocês Ter um foram essenciais processo. aí nesse processo, justamente. Sim, sim. E sobre a emoção de quando chegou? Que chegou um dia depois do São João. Em uma semana badalada, super animada. Um dia depois de saber o resultado que a minha amiga Jennifer tinha ganhado o título de Rainha do Milho, viu, Rodrigo? Ó, Lá com ela. Então, depois da Oxente ter estreado, muitas coisas, né? Esse período junino aqui em Bonfim é um momento de muitas coisas boas, né? Muitas lembranças, muitas memórias. E o livro chegou nesse contexto, assim. Então, meu coração estava bem aberto e feliz, e a chegada do livro foi só para completar esse sentimento, né, de gratidão que eu estava sentindo por tantas realizações, e o livro chegando seria mais uma para somar nesse sentido. Então, fiquei empolgada. Meu livro, minha mãe, que livro, menina? Esse meu livro, ela, o livro que tu escreveu? Eu disse, claro, minha querida. Enfim, ele foi muito bem recebido, viu? Pode ter certeza. tá certo. Me diga uma coisa, Jéssica. Você falou que esse livro, você ser parte desse projeto, ele tocou você em muitos aspectos, em muitas questões. Né? Trouxe muitas reflexões, mexeu aí em memórias afetivas, relembrou momentos de desafios, de alegrias. Mas quando você olha isso tudo, a gente resume isso na seguinte pergunta: como mulher, como artista, como professora, quão importante esse projeto foi para você? Como eu acho que eu cheguei a comentar, né, já sobre, mas só para frisar, né, deixar de forma mais explícita, foi um marco. Eu precisava, de alguma forma, deixar registrado, né, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, não apenas eu, mas esse coletivo e outros dos quais eu já fiz parte anteriormente. Então, o livro é um registro, né, que vai ficar aí por Imortalizado. vários anos, com certeza. Espero eu, se a minha ainda Sim. assim. Mas foi muito importante nesse sentido mesmo, de autoafirmação, de representatividade, de dizer, ó, a gente está aqui, a gente está construindo, existe essa presença, né? E embora eu esteja enquanto representante nesse momento, né, dessas histórias, que não são só minhas, são compartilhadas,
é isso, é o que eu acredito, é o que eu venho construindo, é um marco dessas minhas transformações, dessas minhas buscas, desses diálogos incansáveis, né, com a família, com a sociedade, tentando entender essas críticas, esses julgamentos, o porquê que eu não posso fazer o que eu quero, tenho que fazer o que as pessoas dizem o que eu tenho que fazer. Então é um marco e representa tudo isso, né? E Minhas para a gente histórias. fechar aqui, Jennifer, Jéssica, Jéssica, perdão, Jéssica, já confundi Jéssica com Jennifer. Para a gente fechar aqui nosso bate-papo, a gente precisa agradecer a você primeiro pela confiança de você ter aberto, ter vencido essa timidez e ter se proposto a escrever sobre você, a se desafiar a fazer isso. Então a gente precisa te agradecer por isso, porque, como você mesmo disse, foi uma coisa muito além do que a escrita do livro. E a gente bate muito nessa tecla. Quando você escreve o livro, não é, escreva aí e me mande. Por isso que a gente tem todo o acompanhamento, toda a técnica, porque a gente sabe o que isso representa. Muitas vezes a história é o que a pessoa tem mais de mais valioso. Porque não é as posses, não é quanto você tem na conta, não é quantos mil seguidores que você tem. E a gente não olha nada disso. A gente olha a história. Qual é a sua história? Qual é o seu legado? O que é que você tem construído nesse seu caminhar? Então a gente viu muito, quando a gente teve esse contato com você, essa mulher que tem essa sede, essa vontade de contribuir com outras mulheres. E a gente precisa te agradecer por essa confiança. Nós estamos imensamente honrados de poder eternizar o seu legado aqui. E aí, Jéssica, olhando esse contexto todo, que logo logo vai ter cena, vai ter festa, se quiser convidar a gente, aí convide. Senhor Bonfim, vem aqui. A gente está vai. convidada. Estão. Quando você olha para isso tudo, toda essa história, todos esses diálogos, todas essas vivências, todos esses coletivos, todas essas discussões, todo esse empoderamento, essa construção em torno da mulher artista do sertão, das discussões circenses, da conquista dos espaços pela mulher, das discussões que muitas vezes, como eu dizia aqui, passa batido. E quando a gente pega, aí a gente se vê, realmente faz sentido isso. Né? Quando olha para tudo isso, para você, o que é ser uma mulher de sucesso? É poder fazer as minhas próprias escolhas, ocupar os espaços que eu desejo. Claro que é algo que eu almejo, né? Não que isso aos poucos, né? Vem se concretizando, mas a gente precisa alcançar ainda muito mais. Ser uma mulher de sucesso é poder ser eu mesma, que é algo muito difícil, né? Ser com verdade, ser, enfim. E, acima de tudo, também é poder ser essa ponte, né, de inspiração para outras mulheres, assim como elas me inspiram, né, como muitas me inspiram, me inspiraram e me fortalecem. Ser uma mulher de sucesso é poder retribuir, né, tudo isso que eu recebo de carinho, de afeto, de abraço, de acolhimento. E é isso, na perspectiva que as coisas mudem, né? Se transformem. A gente sabe que não é tão simples, não é tão fácil, mas cada passinho que a gente dá, né? Mesmo que seja interno, que seja dentro, eu acredito que já é algo, né, para se pensar no futuro, em algo muito maior, muito mais amplo. Né? Então, eu tenho me fortalecido muito nesses diálogos, né, junto com outras mulheres. E eu espero que esses espaços, essas iniciativas,
né, que a gente tem proposto também sirva para que outras mulheres se fortaleçam, assim como eu tenho me fortalecido. E, acima de tudo, é poder ser respeitada, né? Poder ser compreendida nas minhas escolhas, nas minhas andanças, porque isso faz parte do que a gente é e do que a gente acredita, né? Tudo tem um propósito. Então, esse é o sentido de sucesso para mim no momento. Muito bem, a Leciane Lima diz aqui: parabéns, Jéssica, desejo muito sucesso. Não se cale, grite e faça seu legado ecoar. Força! Valeu, Leca, pela participação. Jéssica, a gente já fez aqui os agradecimentos em nome da editora. Eu tenho certeza que esse momento que você está planejando, ele será um sucesso. Porque exatamente é muito mais do que a mera escrita de um livro, é um propósito, é um pertencimento, é uma comunidade, tem coisas muito mais profundas envolvidas. E é isso que a gente pensa, é isso que a gente busca quando a gente pensa os projetos. Não só o projeto puramente comercial. Tem a parte comercial, porque nós somos uma empresa tem seus custos, enfim. Mas é o propósito. Qual é o propósito desse projeto? Qual é o propósito disso que nós vamos fazer? E a gente agradece pela confiança e a gente abre aqui as palavras para caso você queira fazer um agradecimento especial, direcionar a palavra a alguém. Fica à vontade, a palavra é sua. Eu quero agradecer, né, a Vale Editora pela oportunidade. Chegou num momento crucial, né, dessas discussões, e talvez se chegasse antes ou depois eu não teria aceitado, né? Chegou no momento exato dessa busca, dessa necessidade de fazer esse registro. E por todo o acompanhamento, né, por todo o acolhimento também, pelas orientações, e é isso. E também queria agradecer à minha família, né, às minhas amigas, que sempre estão comigo, sempre estão me apoiando, né? Eu sei que para muitos, às vezes, algumas das minhas escolhas parecem loucura. Meu pai sempre diz, mas eu não ensinei você a fazer isso, não sei o que e tal. Mas eu sei que muito do que eu sou também faz parte, né, do que o formou e também da história da minha mãe, da minha família, das minhas tias. Então, sou muito grata a todas, né, por me constituírem, me fazer ser quem eu sou hoje, embora eu seja uma pessoa que dê muito trabalho, que eu acho que não dou tanto. Mas agradecer, né, por eles sempre me apoiarem, às vezes nem sempre concordando com as minhas escolhas, estão sempre me apoiando, e eu acho que isso que é o que importa. Eu tô chorando já, estou chorando, ai meu Deus. Mas é isso. Chora, Jéssica! E agradecer, né, as minhas amigas, os amigos, que também a gente tá sempre junto, sempre se apoiando. Isso é muito importante, né? Nesses momentos, a gente saber que nós somos amados e acolhidos, e é isso. Obrigada. Muito obrigado a Rodrigo, tô você que chorando. ficou. Pode falar. E desculpa por ter lhe dado tanto trabalho nessa live. Aí hoje, Fica tranquila, quando botou o fone, resolveu tudo. peguei o celular da mãe, deu tudo certo. Tudo certo. A Sebastiana Souza, que também é coautora da Velha Editora, ela diz aqui: Jéssica, parabéns, sucesso com a escrita do seu legado. Oi, Sebastiana, obrigada para você também. Sucesso para nós.